Hoje nós vamos conversar um pouco. E viu Deus que era bom. Na verdade, assim, em resumo, para a gente poder entrar na palavra de hoje, e hoje nós vamos passear por alguns livros, então, lembra que eu falei a semana passada? Pega um papel, uma caneta, um lápis e vai anotando. E depois você lê o capítulo todo. Não leia só o versículo, leia o capítulo todo. Amém? Vou fazer um resuminho assim. Não está na ordem da criação, está na ordem só lógica. Deus criou o universo, criou a terra, criou a parte seca, criou os mares, criou os animais, a vegetação, criou os animais marinhos. Depois que Deus criou tudo isso, criou o homem. E aí lá em Gênesis 1:31, você leu Gênesis 1 todo, tá? Gênesis 1:31 fala assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Viu Deus que era muito bom. Na verdade não era nem bom, era muito bom. E se Deus considera muito bom, é porque é perfeito. Muito bom. Então tudo que foi criado era muito bom. O mundo, a vegetação, os animais e o homem era muito bom. Muito bom. Mas se a gente for dar uma olhadinha por aí agora, não parece tão bom. Não é? Se nós olharmos para um ou para outro lugar, não parece tão bom. Se olharmos até para a nossa Terra, para o nosso planeta, não parece nada bom. Os homens, a situação, o jeito e como estão, não parece nada bom. Então parece que a palavra não é verdade. Mas o que a gente vai fazer então? Lá em Números 23 fala assim, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele fala é a verdade. Então, se ele falou que era muito bom, era muito bom. Era muito bom. Tudo tranquilo, sossegado, tudo em harmonia, funcionando perfeitamente. Tudo bom, tudo bem. Mas como é que chegamos nesse negócio que a gente está hoje? Como é que a gente chegou nessa história? Se você for lendo, lá em 1 João capítulo 5, explica claramente por que está assim hoje. 1 João capítulo 5 fala assim, que o mundo jaz no maligno, jaz de jazigo, de morte. O mundo todo. Eu falo que o mundo todo está na mão do diabo. O mundo todo. Então não é como a gente pensou bom. Não é como a gente lê que era muito bom. E muitas vezes a gente, nós mesmos, você que está aí ouvindo a palavra, você que tem ouvido e acompanhado, você que tem assistido posterior. Mas Deus não faz nada? Deus não faz nada nessa história? Deixa o mundo aí do jeito que está, tudo contaminado, poluído, ruim, faltando, acabando. Gente passando fome, necessidade, doente, Deus não faz nada. Violência que só aumenta, Deus não faz nada. Aí piora um pouquinho, será que Deus existe mesmo? O homem tem mania, hábito de perguntar, de falar, de comentar assim. O homem tem a facilidade para fazer isso. Só que tem um detalhe, só chegou a isso, só essa situação toda, só chegou a isso por causa da queda do homem, do pecado. Só chegamos à situação em que vivemos hoje porque entrou o pecado no mundo. Lá em Gênesis 3 você acha isso. Entrou o pecado no mundo e destruiu tudo, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com a terra, acabou com a sociedade. A violência entrou no mundo. Você vai achar em Gênesis 4 o primeiro homicídio, primeira morte. Caim mata Abel. Primeira vez que acontece isso na história do homem.
a violência entrou. E Deus não faz nada? Então, tem uma coisa que a gente tem que aprender, guardar no coração. Lá em Gênesis 2, Deus colocou o homem para lavrar, que é cuidar, e proteger, que é guardar o jardim. Eu falo uma coisa, acho que eu já falei aqui, Deus é ecológico desde a criação do mundo. E colocou o homem para cuidar da ecologia e cuidar desse mundo. Está escrito na palavra. Está escrito na Bíblia. Então, o mundo seria bem cuidado se nós todos tivéssemos o hábito de viver a palavra de Deus. Seria bem cuidado. Mas e esse negócio de gente passando fome, passando necessidade, criança passando fome, Deus não vê isso? E nós não vemos? Nós não enxergamos isso? Fica olhando para lá e para cá, para colar, não sei o que lá, assiste televisão. Hoje a gente tem canal do mundo inteiro para poder ver. Só que lá em Mateus 22, quando Jesus fala sobre os mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem o segundo, Mateus 22, amar ao próximo como a você mesmo. Se nós vivêssemos a palavra de Deus, não tinha ninguém passando necessidade, ninguém passando aperto, ninguém morrendo por falta de alguma coisa. Porque nós nos preocuparíamos muito com o próximo. Está escrito na Bíblia. Então quer dizer que se nós, pessoas, homens, gente, se nós vivêssemos a palavra, o mundo estava bem cuidado, as pessoas estavam bem cuidadas. Mas e aquela história do matar, da violência? Se nós vivêssemos a palavra, amando ao próximo, ninguém seria violento com ele. Se vivêssemos o que o Senhor ensina, amar ao próximo, nós cuidaríamos dele e não seríamos violentos. Ninguém seria violento um com o outro. Está tudo escrito na Bíblia. Então quer dizer que o mundo está assim? Porque a gente está deixando? O mundo está assim porque nós estamos deixando. Nós que conhecemos a palavra, que estamos aprendendo a palavra, nós que vivemos a palavra, está assim porque nós estamos deixando. Nós estamos deixando. Quando eu falo para você ler a Bíblia, não é só para você decorar, é para você ler a Bíblia, entender a Bíblia, aprender a Bíblia. É a palavra de Deus. Só isso que muda o mundo. Nós criamos instituições, organizações, nós criamos engajamento, a gente cria um monte de coisa para poder passar pano quente nessa história toda de que o mundo está ruim porque a gente está deixando. O mundo está ruim porque a gente não conhece a palavra de Deus. Nós fazemos de tudo, bonito, cheio de coisa, é muito bonito. Mas só a palavra de Deus é que muda o mundo. Só a palavra de Deus é que muda a vida. Só Deus que muda a história. E você que está ouvindo, nós que estamos conversando, você que vai ouvir depois, aprenda isso, é só a palavra de Deus. Só que não adianta só você saber a palavra de Deus, você tem que levar a palavra de Deus, porque aí você vai entender, Deus mandou cuidar de tudo, a terra e todos, Deus mandou amar a todos. E quando você ensinar, todos vão aprendendo, só que não é da lição de moral, não é isso. Porque a gente pode ensinar, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, mas quando chega a vez do homem, não faz. Jesus mandou amar o próximo, viu? Mas quando é a nossa vez, não faz. Não é só pregar, não é só falar, não é só entregar o folheto, é viver a palavra e mostrar que dá para viver a palavra de Deus. É servir a Deus, é assim, é viver a palavra de Deus, é cumprir o que o Senhor fala. Simples assim. E como é que a gente vai cumprir se não saber, se não conhecer, se não ler, se não ouvir? E como é que alguém vai poder fazer a mudança se ninguém falar?
volta para nós de novo. Deus, Ele não faz o que nós temos que fazer. Ele nos ajuda. Mas a nossa parte, o que cabe a nós, nós vamos ter que fazer. Só que tem uma coisa maravilhosa lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, fala assim, que nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo. Você que serve ao Senhor, que conhece a palavra, você que está aprendendo a palavra, é embaixador de Cristo, representante de Cristo. Você é para quem os olhos se voltam para poder ver o amor, o carinho, o perdão, a atenção. Você, eu, nós, todos que conhecemos ao Senhor, é para onde os olhos se voltam para ver paz, tranquilidade, para ter uma convivência tranquila. Nós é que representamos a Cristo. Então não adianta só falar, nós temos que viver. Isso é servir a Deus, viver a palavra de Deus, viver o que o Senhor ensina. Está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Por isso que eu estou falando para você, todo culto que você assistir, nós voltamos ao culto presencial de domingo, 9h30 da manhã. Uma maravilha, tudo certinho. É estranho porque estão as cadeiras separadas, metros assim, aí você fala assim, oi irmão! Antes tinha o hábito, eu tenho o hábito de abraçar, cumprimentar, beijar. Nós temos que nos acostumar. Mas está assim aqui, funcionando muito bem. Mas precisa mandar o pedido assim, ó, eu vou, porque eu tenho um número contado, tá? Voltando ao que interessa. Sendo embaixadores de Cristo, nós levamos a palavra. E o levar a palavra não é só pregar, não é só falar e dar testemunho, é mostrar que na sua vida a palavra faz diferença. É testemunhar, é estender a mão para quem precisa, porque necessitado a gente rotula sempre que precisa de dinheiro, necessitado às vezes precisa só de atenção, de carinho, de um abraço, de um aperto de mão, de um olho no olho, falar assim, o que aconteceu? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Só isso. O homem necessita de tanta coisa. Olha que coisa gloriosa, em Mateus 24, fala assim, bem-aventurado o servo que for encontrado servindo quando Jesus voltar. Não está nessas palavras, tá? Eu estou dando uma rápida repaginada. Eu não faço isso, eu só falo para poder entender de primeira. Mas leia, tá? Leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia tudo. Conheça o Senhor, conheça a vontade de Deus, conheça a palavra de Deus, que eu volto a falar, se estivéssemos vivendo como a palavra fala, esse mundo estava melhor. Melhor. E o homem fica esperando em Deus, às vezes nem acredita, fala que não crê e fica esperando em Deus. Deus, olha aí, não vai fazer nada por isso, olha aí essa história, olha aí. Mas é nós, essa é a nossa parte. Salvação, nós não poderíamos fazer. Deus fez. Foi Ele que entregou. Agora o restante, cuidar um do outro, perdoar um ao outro, amar um ao outro, cuidar dessa terra que Deus nos deu, isso é nossa parte. Isso a gente pode fazer. E quando o Senhor voltar, bem-aventurado aqueles que forem achados servindo a Deus. Servindo a Deus, eu tenho falado desde o começo que a gente está conversando hoje, é viver a palavra de Deus. Mostrar nesse mundo a palavra de Deus. Mostrar que dá para viver neste mundo a palavra de Deus. Que pode ser, eu já falei isso aqui uma vez, não me lembro aonde, que hora, que data. Dá para ser honesto, direito, correto, íntegro. Dá para ser. Dá para ser. Está tudo na palavra de Deus. Está tudo na Bíblia. E você, eu e nós precisamos viver. Dá para fazer porque o Senhor nos dá, por amor, o Espírito Santo nos dando força e capacidade para isso. Então, vamos melhorar esse mundo? Eu faço parte da ONG. Maravilha! Leva a palavra.
Ah, eu faço parte do instituto, instituição. Maravilha. Leva a palavra? Leva a palavra. Leva. Mas conhece ela primeiro. Amém?